Oi, pessoal, meu nome é Cíntia Adriana e hoje vamos aprender um pouco mais sobre a disciplina de anatomia bucal do primeiro período. Bom, sabemos que os músculos da região de cabeça e pescoço são divididos em 5 grupos, sendo 2 deles os músculos da mastigação e os supraioides. Então, vamos falar sobre eles. Começaremos essa videoaula falando sobre os músculos da mastigação. O primeiro músculo a ser abordado é o músculo masseter, onde a sua parte superficial tem origem na margem inferior do osso zigomático e a sua parte profunda na margem inferior do arco zigomático. Sua inserção é na região do ângulo da mandíbula, na rugosidade chamada tuberosidade massetérica. Ele é inervado pelo nervo massetérico, que é o ramo do mandibular, parte do trigêmeo, o V3. A função do masseter é levantar a mandíbula com força, já que ele é um músculo com muitas fibras e, com isso, muito potente, tendo em média 130 kg a força da mandíbula, mas com recordes de, por exemplo, 442 kg por 2 segundos. Vejamos agora uma demonstração do músculo. Sobre as características do masseter, ele é retangular, espesso e recoberto pela fáscia massetérica. Lembrando que fáscia é lâmina de tecido conjuntivo que envolve os músculos, então ele é recoberto pela fáscia massetérica. Se tratando de suas fibras, a sua parte superficial possui fibras mais inclinadas e a sua parte mais profunda, fibras mais verticais. E essas fibras curtas e trançadas que ele possui dão uma característica de força, por isso ele levanta a mandíbula com força. Existe um caso de quem trabalha muito com o masseter, que é a hipertrofia unilateral, que é quando o paciente mastiga mais de um lado só. É como se ele fizesse musculação só de um lado do músculo. E isso se deve por um dente que estiver doendo de um lado e o paciente mastigar só do outro, desenvolvendo mais essa área. Tem também os casos do masseter ser acentuado dos 2 lados, mas isso pode ser resolvido com a aplicação da toxina botulínica, que temos aqui o antes e o depois do Botox, se tratando da harmonização facial. Músculo temporal. Como a gente tem as nossas linhas temporais superior e inferior, o músculo fica preso na linha temporal inferior e a sua fáscia muscular na linha temporal superior. Por isso temos essas duas linhas, uma para a origem do músculo e a outra para a fáscia muscular dele. Sobre a inserção, ele possui fibras que se convergem no tendão e se amarram no processo coronoide, e essa inserção imprime nele a crista temporal. Algumas de suas fibras avançam na borda anterior do ramo da mandíbula. Sobre a inervação deles são nervos temporais profundos, que vêm da divisão mandibular do trigêmeo, V3, e que avançam controlando a parte motora do músculo. Quanto à sua função, ele também é um músculo levantador, ele puxa a mandíbula para cima com velocidade e rapidez, por ser um músculo com fibras mais longas e em menor quantidade. Então, a sua função se torna mais ampla e mais rápida.
E as suas fibras da parte posterior retraem a mandíbula, puxa para trás. Vejamos como ele atua. O temporal é um músculo delicado, um pouco espesso em forma de leque, largo, coberto pela fáscia temporal, e um músculo de fibras mais longas, de movimento com menos força. Ele é o principal músculo de quando estamos falando. Pterigóide medial. Ele possui a origem na fossa pterigóidea, que fica entre as lâminas do processo pterigóide, e a sua inserção na face medial da região do ângulo da mandíbula, na tuberosidade pterigóidea. Sua inervação é o nervo pterigóide medial, que é o ramo do mandibular, o trigêmeo V3. E quanto à sua função, ele eleva a mandíbula com força por ter mais quantidade de fibras. Conhecido como sinergista do masseter, ele auxilia o masseter nos movimentos de elevação com força. Vamos ver a demonstração dele. Então, ele possui as mesmas características do masseter. É retangular, com fibras trançadas e, como citado, sinergista do masseter. Não tem fáscia, apenas uma lâmina delgada que o separa do pterigóide lateral. Que é o que vamos falar agora. O pterigóide lateral tem sua parte superior e a sua parte inferior. A sua parte superior tem origem na superfície infratemporal da asa maior do esfenoide e sua parte inferior com origem na face lateral da lâmina lateral do processo pterigóide. A inserção dele vem no côndilo, na depressão que a gente vê na face interna do côndilo, que é a fóvea pterigóidea, e a parte superior se insere no disco da ATM. Sua inervação é o nervo pterigóide lateral, que é o ramo do mandibular trigêmeo V3. O pterigóide lateral puxa a mandíbula para baixo, mas na abertura de boca, ele vai puxar a mandíbula para frente na translação e, consequentemente, abaixar a mandíbula. Então, a sua função é protrair e abaixar a mandíbula pela contração bilateral simultânea e atua na lateralidade pela contração unilateral. Uma observação: ele é o músculo mais curto dos músculos da mastigação, o único com fibras horizontais e está relacionado diretamente com a ATM, a articulação temporomandibular. No meio do trajeto, as fibras se confundem e a contração é junto, por isso ele é considerado um músculo com duas partes, duas regiões. Então, vamos ver aqui uma demonstração final. Nessa demonstração, podemos ver o músculo masseter, o pterigóide lateral com suas duas regiões e o músculo temporal. E com isso, a gente encerra o grupo dos músculos da mastigação. E agora, essa é a hora, quem estiver dormindo, vamos acordar aí. Chegou a hora da gente falar do outro grupo, que são os músculos supraioides. Bom, como o nome já diz, ficam sobre o ocioide. O primeiro músculo que a gente mostra é o músculo digástrico. Ele vem lá da região posterior do processo mastoide, da incisura mastoide, faz uma alavanca no ocioide e se insere na fossa digástrica. O seu tendão se prende ao iode. E por que ele se chama de gástrico? Porque ele possui dois ventres, duas partes contráteis. Então, o ventre anterior, que está bem próximo da região da mandíbula, vem do trigêmeo, através do mandibular, e a ramificação específica é o nervo do assoalho bucal, que vai para o milioide. Ou seja, o nervo que vai para o milioide chega também no ventre anterior do digástrico.
Já o ventre posterior é inervado pelo nervo facial, uma ramificação chamada ramo de gástrico do nervo facial. A função dele, o que ele vai fazer com a mandíbula? Ele vai puxar para trás e para baixo. E com isso, a mandíbula roda, e a rotação é importante nos movimentos de abertura. Ele é o sinergista do pterigóide lateral. Músculo estiloide. O estiloide não tem relação direta com a mandíbula. Na realidade, ele tem origem no processo estiloide e a inserção no ocioide. Ele é inervado pelo nervo facial e sua função é puxar o ióide para cima e para trás, e também fixá-lo. Ele segura o ióide em posição. Miloioide. Ele é importante pela sua característica de diafragma bucal. Percebam que é esse o músculo que fecha o assoalho bucal por completo. Ele tem a origem de um lado e de outro, na linha miloioide, e a inserção no corpo do ióide, e nessa junção, que é o tecido mole, que é a rafimiloide, uma linha de tecido conjuntivo que liga o miloioide de um lado e de outro. A sua inervação, ele é inervado pelo trigêmeo, através de divisão mandibular, o nervo milioide, aquele que passa no sulco milioide, e vai para o músculo. O milioide pode atuar puxando o ióide para frente ou retraindo a mandíbula. Em alguns casos onde a origem e a inserção podem oscilar. Então, a gente tem a origem e inserção básica, mas pode acontecer uma inversão dependendo do movimento. A função principal desse músculo é como um diafragma bucal, elevando o assoalho bucal, elevando a língua. Quando ele faz essa função de puxar a mandíbula para trás, puxar o ióide para cima e, consequentemente, elevar o assoalho bucal. E por último, temos o músculo genioide. O músculo genioide fica por cima do músculo milioide, que fica por cima do digástrico. A origem deles são naquelas pontinhas da espinha mentoniana ou tubérculo geniano inferior e a inserção na região do corpo do ióide. A inervação dele vem pelo nervo hipoglosso. Ele recebe um pouco de ramificação do nervo cervical, mas quem chega nele mesmo é o hipoglosso, que vai movimentar a língua e acaba movimentando o genioide também. E para finalizarmos, falaremos agora dos músculos infraioides, que não é um grupo assim de destaque, porque não são músculos que têm uma relação direta com regiões bucais, mas são músculos fixadores do ióide. Então, temos aqui o músculo externo-ióide, que tem origem no osso externo e inserção no ocioide. Temos o músculo externo-tireoide, que tem origem no osso externo cartilagem e inserção no ocioide. O músculo tireoide, que na cartilagem tireoide até o ocioide. E por último, o músculo omoioide, com origem na escápula até o osso ióide. Eles mantêm o osso em posição. Bom, pessoal, então esses foram os músculos da mastigação, supra e infraioides. Espero que tenham gostado e logo estaremos juntos novamente.